Oi, vamos continuar o nosso treinamento aqui do procedimento Gestão de Engenharia de Projetos. Agora nós estamos na segunda parte do nosso treinamento. Nós vamos falar um pouquinho do planejamento, das entradas de projeto e desenvolvimento e da verificação de projeto e desenvolvimento. Planejamento. A partir do momento que ganhamos uma obra com execução da engenharia, temos que partir para o planejamento da engenharia executiva. E podemos realizar em software específico de planejamento, como por exemplo o MS Project, ou adaptar o formato que o cliente deseja receber esse planejamento. Então, esse cronograma de projetos é construído conforme as informações do cliente, os marcos contratuais, por exemplo, pré-estabelecidos lá na fase de proposta ou até mesmo no contrato. Mas esse planejamento também, ele é construído com foco no cronograma executivo das obras, a fim de garantir que os projetos executivos serão emitidos com prazo adequado para que a equipe de obra possa utilizar nos inícios dos serviços da obra. Então, o gestor de projetos e também o planejador, ele são responsáveis pela preparação desse planejamento e pela atualização periódica. O planejamento, ele determina os estágios que o projeto está, ao longo do seu desenvolvimento, determina os responsáveis. Então, a partir de uma lista de documentos desenvolvida, logicamente, junto com os parceiros projetistas que definem a quantidade de projetos ou de documentações para cada disciplina, para cada estrutura, e também com o cronograma macro de projetos, nós definimos essas datas previstas tanto para a emissão do projeto, tanto para análise crítica, tanto pela verificação pela Fortes de cada projeto, nas diversas disciplinas, por exemplo, forma, armação, etc. A certificação dos projetos, ela pode ser realizada tanto pela Fortes ou pelo cliente, conforme ele mesmo definir. Certificados os projetos, eles estarão liberados para serem executados na obra. Entradas de projeto e desenvolvimento. As entradas de projeto são todas aquelas informações que o cliente envia e, de preferência, formalmente, tal como uma GRD, tal como um link através de e-mails, E essas entradas são chamadas por nós dados de entrada, que são documentações que permite desenvolvermos toda a engenharia executiva. Logicamente que esses dados de entrada são analisados criticamente pelo gestor de projetos, comparando se estão em conformidade com os documentos que a gente tinha de referência lá na fase de proposta. Caso haja divergências nessas informações de proposta e informações, dados de entradas, já na fase de engenharia, desenvolvimento de engenharia, haverá tratativas, tanto técnico-comercial junto ao cliente, caso necessário. Depois dessa comparação, não havendo divergências, o gestor de projeto vai validar e vai tramitar esses dados de entrada para os projetistas, para iniciar todo o desenvolvimento da engenharia executiva nas diversas disciplinas. Bom, todos os documentos considerados informações, dados de entrada, são armazenados numa pasta em arquivo eletrônico ou são inseridos no nosso sistema de gestão de projetos. Atualmente estamos utilizando o eClick.
em vários projetos. Verificação de projeto e desenvolvimento. De forma que a gente possa assegurar que as saídas, que são o quê? São projetos, desenhos, né? São memoriais, lista de materiais, etc., atendam lá os requisitos de entrada, que foram aqueles dados de entrada do cliente. Nós realizamos verificações e registros das mesmas. O registro das verificações e das ações necessárias fazemos na revisão 0 de cada projeto e através de uma cópia de verificação. Essa cópia de verificação nós seguimos, né, por exemplo, um checklist de verificação. Vou mostrar em sequência. Lá nesse checklist tem os principais itens que precisamos analisar. E o registro de verificação, ele é arquivado no sistema eletrônico do controle de documentos, que está sendo adotado para esse projeto. Esse aqui é um exemplo de checklist de análise de projeto. Por exemplo, todo projeto deve ser verificado o norte, a posição do norte, as coordenadas daquela estrutura, o carimbo, a legenda, todas as informações que estão ali, as dimensões estão de acordo com os dados de entrada, e aí por aí vai, né? A quantidade de resumo de aço, se está compatível com o projeto, o quantitativo de concreto, se está especificado no projeto, enfim. Aqui é apenas um exemplo de um checklist para se analisar o projeto. E na cópia de verificação, recomenda-se incluir naquele projeto que foi salvo em PDF e você está avaliando, incluir uma data, um visto daquele verificador, uma assinatura, e ali no projeto, em PDF, fazer todas as anotações necessárias, né? Registrar ali os itens que devem ser alterados, devem ser revisados e anotar também as demais situações que devem ser revisadas naquele documento. Daí você salva esse arquivo e insere esse arquivo como um arquivo comentado, né, no sistema de gestão de documentos. Essas cópias de verificação, elas são enviadas para os projetistas para que eles possam realizar os ajustes que são necessários nos projetos. E depois que houver essa revisão, né, após a devolutiva do projetista, o gestor de projetos ele vai conferir se os itens apontados naquela cópia de verificação foram atendidos. E se ainda houver algum item que não tenha sido atendido, o gestor de projetos vai entrar em contato com o projetista para dar as tratativas necessárias e específicas. Atendendo todos os comentários, o gestor de projetos irá enviar o projeto para aprovação do cliente. E o cliente, por sua vez, poderá também realizar os seus comentários e devolver o projeto para a Fortes para dar seguimento no fluxo da certificação. Finalizamos aqui o treinamento da segunda parte do procedimento Gestão de Engenharia de Projetos. Te esperamos na terceira parte. Muito obrigada!